Frei Inácio, nós já passeamos pela carta toda, que a carta ela é muito pequena, são só 6 capítulos. A gente pode andar 6 capítulos, é muito pequeno, dá para a gente ir lá na frente e voltar cá atrás. A carta começa com uma bênção, e essa bênção nós não comentamos sobre a bênção inicial aí, que Deus nos ama por intermédio de Cristo, e que a partir daí, a partir dessa bênção, nós somos colocados como filhos de Deus. E aí, esse primeiro capítulo, quando ele fala da bênção, eu acho interessante essa carta ter começado assim, porque ela vai falar sobre algo que hoje é muito comum, que é falar sobre a predestinação. E o que é isso, essa predestinação? Porque se a gente for fazer uma leitura ao pé da letra, uma leitura fundamentalista, se eu vim predestinada a ser feliz, pode acontecer o que for na minha vida, que eu vou ser sempre feliz. Se eu vim predestinada a ser triste, pode acontecer o que for na minha vida, que eu serei triste. Só que a carta aos Efésios, ela vai trazer uma nova explicação. Aliás, uma nova não, porque essa já é bem velhinha, né? Ela vai trazer uma explicação do que é essa predestinação da maneira correta. Que nós fomos predestinados a ser salvos, a ser filhos de Deus. Nós fomos adotados por Deus, nós já ganhamos a salvação para todos. Isso é o primeiro capítulo. E aí, Frei Inácio, comenta para a gente. Eu apenas quero comentar do capítulo 1, o termo que o autor utiliza, que fala que nós fomos resgatados. Então, a palavra resgate é um termo muito caro ao Antigo Testamento, que é o termo do goelato, né? O que era o goel? O goel era um parente próximo que resgatava um primo, um parente que estava em situação de dívida e prestes a cair na escravidão. Então, quando se fala que Deus Pai nos resgatou por meio de Cristo, então coloca-nos Cristo como nosso irmão. Ô, imagem bonita, né? Cristo é o nosso irmão mais velho que nos resgatou e nos tirou de uma condição de escravidão. E insere dentro desse mistério, olha a palavrinha de novo aí, o mistério, que nós fomos escolhidos para sermos santos e fomos predestinados a ser filhos adotivos. Então, veja só, dentro da teologia católica, sempre se teve consciência da liberdade do livre-arbítrio do ser humano, claro, por causa da influência, sobretudo, da teologia de Santo Agostinho. Então, a teologia católica nos ensina que todos nós fomos predestinados ao céu, fomos predestinados à salvação. Mas, pelo mau uso da nossa liberdade, nós podemos perder esse céu, podemos perder essa vida eterna ao qual nós fomos predestinados. Inclusive, lá no final da carta, o autor vai dizer assim, ó, não contristreis o Espírito Santo, que é o seu selo. Ou seja, o Espírito Santo foi dado como um selo, garantia que a vida eterna está aqui dentro e um dia eu vou para lá, mas eu posso contristar esse selo, né, com um pecado grave, se eu volto à vida antiga antes do batismo, por assim dizer. Então, dentro da teologia católica, isso é praticamente um ponto pacífico. Existe predestinação? Sim, fomos predestinados para o céu, mas esse céu pode ser perdido pelo mau uso da nossa liberdade. Agora, o tema da predestinação é polêmico na teologia protestante, porque na teologia protestante nós temos duas correntes. Nós temos a corrente calvinista, que exagerou na dose, dizendo que Deus predestinou alguns para o céu e outros já foram predestinados ao inferno. Então, por mais que a pessoa no mundo aparente ser santa, vamos supor que eu vou colocar um exemplo assim, Madre Teresa de Calcutá, se Deus lá no céu predestinou que ela vai para o inferno, ela vai para o inferno de qualquer jeito e pronto, acabou. Né? Mas teve um outro reformador que polemizou com ele, que é o Jacobus Arminius, o famoso Armínio,
que defende o livre-arbítrio. Não, Deus nos predestinou para o céu, mas o céu pode ser perdido pelo mau uso da nossa liberdade. Muito próximo daquilo que a teologia católica nos ensina. Então, veja só, que imagem de Deus belíssima, né? Então, Deus nos colocou nesse mundo para ir para o céu. E é muito bom isso, a gente saber disso. Ou seja, a predestinação não tem nada a ver com realidades materiais, né? Porque às vezes a gente também cai nessas armadilhas, né? Que Deus prometeu para nós o paraíso na terra. E não tem paraíso nenhum na terra. Há 2 domingos atrás, nós escutamos Jesus falar no Evangelho: quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Ou seja, tem que estar disposto a assumir. Não existe ressurreição sem passar pela cruz. Não existe vida eterna se não passar pela cruz. Não existe ressurreição se a gente não morrer para o nosso egoísmo, para a nossa violência, para a nossa mesquinhez, se a gente não aprender a colocar a nossa vida a serviço do próximo, a serviço dos mais necessitados. Tudo isso é caminho da cruz. Tudo isso é caminho da cruz. Não existe céu, não existe vida eterna se não passar pelo caminho da morte primeiro. O nosso mistério central da nossa fé é morrer e ressuscitar. Então eu preciso morrer para alguma coisa para experimentar a vida eterna depois. Porém, contudo, essa vida eterna já nos foi dada no dia do nosso batismo. A garantia é o Espírito que sela isso. Mas eu preciso viver na minha vida essa dinâmica de morte e ressurreição para que um dia aquilo que está em mim, aquilo que já está dado como dom de graça em mim, sem merecimento algum da minha parte, ao fim da minha vida, exploda em vida abundante, em vida eterna, em vida de Deus. Né? Então é muito bonito isso. Então não pensam você predestinação aqui como se fosse como o horóscopo, aquilo que fala que vai acontecer no seu dia. Não. Em nenhum momento a carta nega a questão da liberdade. Senão não teria necessidade de ter o capítulo 3, o capítulo 4, o camarada exortando a comunidade a ter uma conduta ética. Ou seja, quem escreveu a carta sabe que esses cristãos aí, influenciados pela cultura greco-romana, pela moral greco-romana, eles podem se perder. Então, a vida eterna foi dada como dom, mas eles também têm que fazer um pouquinho do por onde, com boas obras, de conservar esse dom que foi dado como graça, sem merecimento algum da parte deles. Entendeu?